No Papo Médico de hoje vamos falar sobre câncer coloretal. É a segunda principal causa de morte relacionada a câncer no mundo. No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer coloretal é o terceiro mais frequente entre os homens, logo após o câncer de próstata e de pulmão. E o segundo mais incidente nas mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama. Começa agora o Papo Médico. Para falar com a gente sobre câncer coloretal, recebemos o Dr. Henrique Gonçalves. Ele é graduado em Medicina em 2011 pela Universidade Federal de Santa Catarina, residência médica em Cirurgia Geral em 2015, coloproctologia em 2017 e médico cooperado da Unimed Anápolis desde 2017. Dr. Henrique Gonçalves, bem-vindo ao Papo Médico. Olá, tudo bem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Luzilene e toda a Unimed, a oportunidade de estar aqui para a gente conversar de um assunto de extrema importância, para toda a comunidade de Anápolis. Doutor, para a gente iniciar, fala para a gente qual a parte do corpo que se desenvolve o câncer coloretal. Bom, essa é uma dúvida frequente, às vezes muitos pacientes não têm essa noção. Câncer coloretal significa toda a neoplasia que acomete o intestino grosso, o reto e o canal anal, Então essa é a terminologia que a gente utiliza. E qual é a causa dessa doença? A causa do câncer coloretal é multifatorial. A gente diz que é uma interação entre a genética e os hábitos de vida de cada indivíduo. Então, a gente carrega informações genéticas dos nossos pais e, junto com os hábitos de vida que nós temos, consumo de álcool, ingesta abusiva de carne, falta de atividade física, isso tudo vai se somando. E aí a gente pode inicialmente gerar pólipos no nosso intestino que podem progredir por um câncer coloretal, Então é uma doença multifatorial e de grande impacto, na nossa sociedade, Considerando esses fatores que o senhor colocou aqui pra gente, a parte genética e os hábitos, alimentares, hábitos de vida, tem algum grupo específico para essa doença, algum grupo de risco? O principal fator de risco do câncer coloretal é a idade. Então, os indivíduos acima dos 45, 50 anos, eles têm uma chance maior de desenvolver o câncer coloretal. Existe um grupo ainda de pacientes que carregam síndromes genéticas que também têm uma chance aumentada de desenvolver o câncer. Mas na grande maioria das vezes, o câncer coloretal é um câncer que a gente chama esporádico. Ele acontece sem a gente ter história familiar de câncer, Então, por isso, a atenção que a gente tem que dar aos sintomas do nosso trato digestivo e sempre procurar a ajuda médica, no momento mais precoce possível. A gente chama atenção também para a questão dos sintomas, que a gente sabe que os sintomas eles aparecem já quando a doença já está mais evoluída. Fala pra gente sobre os sinais e os sintomas do câncer coloretal. Bom, o câncer de intestino, os sintomas, basicamente, eles vão depender da localização do câncer, Os cânceres do lado direito do nosso intestino, eles costumam ser mais silenciosos, Então, ele pode ter sintomas vagos, como cólica, algum desconforto, eventualmente uma anemia, Já os cânceres do intestino esquerdo, ele pode ter sintomas mais emblemáticos, Então, o paciente pode desenvolver uma obstrução intestinal, às vezes sangramento nas fezes, uma cólica bem mais intensa, Então, são sintomas, por vezes, vagos. Na grande maioria das vezes, o câncer, na fase inicial, ele não dá sintoma, Então, por isso que existem programas de prevenção para a gente tentar fazer o diagnóstico precoce dessas lesões, E aí já vem a pergunta, então, como que a gente faz o diagnóstico do câncer coloretal? Essa é uma dúvida bastante frequente, Hoje, o padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico do câncer é a colonoscopia, A gente fala que a gente faz uma colonoscopia de prevenção naquele paciente que não tem sintoma, Porque quando aquele paciente já apresenta algum sintoma, não é mais uma coluna de prevenção, é uma coluna de investigação, Então, hoje o exame padrão ouro para a gente fazer esse diagnóstico é a colonoscopia.
Fala pra gente, detalha como que é essa colonoscopia. Muita gente tem medo de fazer o exame. Bom, é um exame bastante chato. Quem fez sabe que não é muito gostoso de fazer a colonoscopia. Você precisa fazer uma dieta restritiva, fazer uso de laxantes, né? Então você passa uma noite inteira indo no banheiro, né? Em geral, as clínicas que fazem a colonoscopia sempre tem um anestesista junto. Então esse paciente chega na clínica, pode ser um exame feito de manhã ou à tarde. E aí, com a ajuda do anestesista, a gente faz uma sedação. Então o paciente tem uma sedação um pouco mais profunda, né? E aí sim o médico inicia o exame. Então esse aparelho ele vai investigar todo o intestino grosso, por vezes ele entra na parte do intestino fino e faz essa avaliação completa, né? Na busca, né, de pólipos ou outras lesões que podem ser precursoras do câncer coloretal, né? Fico alerta aqui, doutor, porque igual você falou, às vezes é um exame chatinho de fazer, mas é mais em relação ao preparo para o exame, né? É essa parte que às vezes as pessoas sentem mais desconforto, porque depois, durante o exame em si mesmo, vai estar sedado e não vai ter problema, né? Não, o exame ele é chato, o preparo, sem dúvida. Assim, o exame em si, o paciente tem um sono gostoso, assim, né? Porque alguns pacientes falam, nossa, estava tão bom dormir aqui. E assim, o paciente não sente nada, não sente dor, não sente desconforto, né? O pós-colonoscopia, às vezes pode dar um pouquinho de cólica por conta dos gases que a gente usa, né, para fazer o exame. Mas de maneira geral é bastante confortável e a parte chata fica só no preparo mesmo. O senhor falou que durante o exame, né, vai buscar os pólipos. E aí a gente tem a participação do público aqui do Papo Médico. A pergunta é: pólipo no intestino é sinal de câncer coloretal? Excelente pergunta. O pólipo é qualquer elevação que acontece na mucosa do intestino, né? Essa elevação, esse pólipo, ele pode ser um pólipo qualquer que às vezes não vai virar câncer, né? Mas por que esse pólipo pode virar câncer, né? O que acontece é uma proliferação exacerbada das células naquele pólipo, induzidas, né, por mutações genéticas, e isso pode no decorrer do tempo, se tornar uma célula maligna, né? E essa célula maligna se prolifera, foge ao controle do corpo, né, do organismo, e com o tempo ele vai virar câncer. Então, para responder essa pergunta, o pólipo ele ainda não é câncer, certo? Então, o pólipo é um precursor, principalmente os pólipos que a gente chama de adenoma, né? Então, esse é um tipo de pólipo que, com o tempo, vai virar câncer, né? Não todos, mas a grande maioria vai virar câncer. E outra pergunta que os pacientes fazem é em quanto tempo um pólipo vai virar câncer, né? Então, esse pólipo, né, a gente costuma dizer que a média, né, de tempo é de 5 a 10 anos. Então, é um tempo longo, né? E por isso o benefício da gente fazer a colonoscopia e fazer o diagnóstico precoce, né? Para a gente evitar o câncer, isso que a gente chama de uma prevenção secundária, né? A colonoscopia a gente faz na intenção de encontrar pólipos antes que eles virem um câncer, né? Então esse é o benefício do exame, né? Doutor, e como que é o tratamento para o câncer coloretal? A gente sabe que no Brasil, a grande maioria dos pacientes que enfrentam esse diagnóstico, eles são feitos de forma tardia, né? Então 80% dos pacientes, perto disso, são diagnósticos mais tardios. Então, quanto mais tempo a gente leva para fazer esse diagnóstico, mais difícil a gente falar em cura, né? Então, o tratamento vai depender muito do estágio da doença, né? Então, quando a gente faz um diagnóstico precoce, aquela lesão pequena que está restrita ao intestino, o tratamento basicamente é cirurgia, né? Então, hoje a gente tem disponível cirurgia videolaparoscópica, né, que são popularmente conhecido como cirurgia laser, mas não é bem a laser. Mas é uma cirurgia que a gente resseca aquele segmento doente, né, faz a emenda dele, né, que a gente chama de anastomose, e o paciente tem 95% de chance de cura. Agora, com a evolução da doença, essa porcentagem de cura vai diminuindo, né?
Existe especificamente o câncer de reto. O câncer de reto é um tratamento diferente. Em geral, o paciente precisa fazer uma quimioterapia e radioterapia antes de fazer cirurgia, né? Então, essa decisão de tratar e de realizar a cirurgia é uma decisão também junto de uma equipe, né? Então, a gente tem uma equipe que faz essa avaliação completa e decide o melhor tratamento individualizado, né? A gente não pode sempre generalizar. Cada caso é um caso, mas em geral o câncer de intestino é cirurgia. E a gente tem outra pergunta aqui do público do Papo Médico. Quando é necessária a bolsa de colostomia? Essa é uma dúvida bastante frequente e muito temida, né, pelos pacientes. Ninguém gosta, né, de pensar em bolsa de colostomia. Nos casos mais precoces, é muito raro a gente precisar de bolsa de colostomia. A gente só precisa fazer num caso de complicação cirúrgica, que é um pouco raro, né? Mas eventualmente a gente sempre gosta de falar aos pacientes que pode acontecer. Porque quando a gente faz uma emenda de intestino, por mais que a gente prepare esse paciente para a cirurgia, desenvolva uma técnica perfeita para a cirurgia, a gente tem fatores que a gente não controla, né? Então, eventualmente, numa complicação da cirurgia, possa ser necessário realizar uma colostomia. Existe uma localização do tumor que aí, em geral, os pacientes fazem uma colostomia definitiva, que é aquelas lesões de reto bem baixo, né? Quando essa lesão começa a acometer a musculatura do ânus. Nessas situações, a cirurgia indicada é fazer uma amputação, né? E aí o paciente tem que ficar com uma colostomia definitiva. Mas, via de regra, a colostomia é uma exceção. Doutor, e para a gente encerrar, qual a mensagem que o senhor deixa para o público do Papo Médico sobre a campanha Março Azul? Nós estamos no mês, né, março. Antigamente, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia fazia essa conscientização em setembro, né? Era o Setembro Verde. E hoje, juntamente com outras sociedades, que é a SOBED, né, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e a Federação Brasileira de Gastroenterologia, se juntaram, se uniram para ampliar, né, essa conscientização. E aí se tornou o Março Azul. Então, esse mês é um mês que a gente orienta, né, os pacientes a prestarem um pouquinho mais de atenção no seu corpo, nos seus hábitos de vida, né, em tudo que faz parte, a gente pensa em qualidade de vida. Esse mês vem para a gente orientar aqueles pacientes com 45 anos ou mais, procurar o atendimento médico para realizar seu exame de prevenção, né? Então, é um mês de conscientização nesse sentido, da gente fazer o diagnóstico mais precoce possível do câncer de intestino. Então, hoje, a colonoscopia, né, realizada para prevenção do câncer de cólon, ela deve ser feita para todo mundo, tanto homem quanto mulher, a partir dos 45, 50 anos. Assim como a mulher faz os exames preventivos para mama, Papa Nicolau, o homem faz o PSA para próstata, a colonoscopia deveria entrar no rol desses exames, né, para a gente fazer a prevenção do câncer. Lembrando que quando a gente faz o diagnóstico precoce, a chance de cura é altíssima, a gente está falando de cerca de 95%. Doutor Henrique Gonçalves, muito obrigada por sua participação aqui no Papo Médico. Eu agradeço demais a você e a toda a equipe da Unimed e estamos aí sempre que precisarem. Esse foi o Papo Médico de hoje. Informações importantes sobre saúde com médicos especialistas no assunto você vê aqui. Acompanhe nas redes sociais da Unimed Anápolis. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico.